Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Amém. Mas uma alegria estar aqui, podendo falar da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre desejos do nosso coração. A gente vai abrir a Bíblia em três pequenos textos, aí depois a gente começa com a explicação desses textos. Primeiro vamos abrir em Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Tiago nos diz: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Vamos abrir agora em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada, nem sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar perante mim e me adorar. E Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E depois o diabo levou-o a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu-lhe: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. E quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Última passagem, enfim, Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 25. Bem, as coisas que são da carne são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoístas, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: aos que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, longanimidade, fidelidade, humildade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com as paixões e os desejos da natureza humana. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Só para constar, esses versículos, eles entram bastante em sintonia. Por quê? Podem se assentar. Todos esses versículos entram em sintonia por causa do quê? Bom, nós falamos de Tiago, que fala que nós somos atraídos pelos desejos do nosso coração. E às vezes quando vemos algumas coisas, elas nos atraem. Mas aí ele diz que devemos tomar cuidado, porque
quando vemos o pecado, e a maioria dos seres humanos, eles só se dão conta entre, se está na Bíblia, beleza, se não está na Bíblia, tudo bem. O que eu quero dizer com isso é, só o que não tiver na Bíblia eu posso praticar. Agora, por que eu falo isso? Porque elas se limitam em obedecer uma lei, mas elas não prestam atenção nas consequências do pecado, os seus desejos, o desejo do seu coração, né? E na maioria das vezes, o que leva as pessoas a pecarem são as circunstâncias da vida. Tomem cuidado com isso, circunstâncias da vida. E isso leva à segunda passagem, que é Lucas 4. Jesus poderia ter muito bem ter pecado e ter falhado com o plano de Deus por causa da circunstância daquele determinado momento. Fome, sede, ele fez semelhança de homens, né? Sentiu fome, sentiu sede, e ele poderia ter usado isso como pretexto para pecar. E o que se refere também à terceira passagem, que fala, que eu chamo de a famosa batalha espiritual. As obras da carne contra as obras do Espírito. Que aqui diz, imoralidade sexual, briga, inveja, ciúme doentio e um monte de outras coisas, ações indecentes e por aí vai. E essas coisas são contra o Espírito, que é alegria, paz, longanimidade, que é muita paciência, benignidade, enfim, contra essas coisas não há lei. E um fica lutando com o outro. Aquilo que Tiago fala, ele vê aqui, adultério, fornicação, bebedeira, vícios, drogas. Aí o seu coração, ele vê isso, o seu desejo de praticar aquela coisa, vê esse tipo de pecado, aí fala, não vou. Não vou. Agora, quando o coração fala, vou, aí é o que diz que o pecado já está maduro. Quando deu a luz ao pecado, é o olhar, é você olhar para o pecado. Agora, quando o pecado já está maduro, é quando você diz para o seu próprio coração, vou. Você foi levado pelos seus desejos. E quando o pecado já está maduro, ele produz a morte e dá luz ao pecado. Porque quando você decide no seu coração que você decidiu fazer tal coisa, você não há nada que Deus possa fazer para te impedir. Porque o Espírito de Deus não se manifesta num coração duro. Simplesmente não se manifesta, porque o Espírito Santo é tão grande que só cabe Ele dentro de você, não pode ter mais nenhuma outra coisa. E esse é o problema do pecado, são as consequências e são as circunstâncias da vida que levam com que a gente peque. Por exemplo, as pessoas sempre tentam justificar, não tente justificar o seu erro. Não tente justificar ele. Seja homem e mulher para assumi-los. Por quê? Porque você simplesmente engana a você mesmo. Quer ver? Um exemplo, Davi e Batseba. Davi poderia muito bem, vamos supor que ele tentasse justificar o pecado dele. Mas ela era bonita demais. As vestes dela, Senhor, estavam exuberantes, eu diria. A culpa não foi minha, Senhor. Olha como ela se veste. Concordo, né? Mas, então, você não tem erro? Você não teve parte da culpa? Detalhe, é aí que entra a consequência do pecado. Sabe por quê? Porque a cada vez que você comete pecado, você fica mais vulnerável para aquela coisa. Quando você vê o pecado e você comete a primeira vez, não use as justificativas. Você fez porque você gostou.
Justamente por causa disso. Porque você gosta. Ah, não, eu fui obrigado a fazer, porque as circunstâncias da vida, ela me obrigou a fazer. Mas você fez porque você gosta. Você tem que parar e pensar, parar de justificar os seus erros e admitir que você fez porque você gosta. Aí fala, ah, uma mentirinha, não tem problema. É só aqui. No imposto de renda, não tem problema. Olha, cheguei atrasado no meu trabalho. Não foi por causa do metrô, mas ele diz que foi por causa do metrô. Ah, não tem problema. Aí num dia é uma mentira. Aí a pessoa mente tanto que as consequências do pecado agem sobre a pessoa e ela acha que a mentira dela passa a ser uma verdade. Incluindo, aquilo vai mudando a pessoa. E uma prova disso é que toda pessoa, ela tem uma parte de escuridão, uma parte de luz. Cada vez que ela peca, ela vai para uma parte da escuridão. E cada vez que ela faz uma boa obra, ela vai mais perto da luz. E é isso que devemos entender. Aonde que o pecado, ele vai te levar? As coisas da carne ficam ali, brigando com as coisas do Espírito. Uma brigando com a outra, para saber quem é que vai levar a melhor. Só que o ponto de decisão é nosso. Ezequiel 18 diz que eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e seja salvo. Agora, Deus não tem prazer em enviar pessoas ao inferno, de vê-las ardendo. Tanto é que Ele deu um plano de redenção para nós. É aquela coisa, por exemplo, você não vai conseguir pagar essa dívida do seu cartão de crédito. É uma dívida impagável e Jesus pagou essa dívida. Agora, quem é seu amigo de verdade? Né? É aquele que pagou a dívida impagável do seu cartão de crédito. Então eu trato bem essa pessoa. Não se trata assim de sucumbir aos desejos do meu coração, mas sucumbir os desejos do coração de Deus. Saber o que Ele quer e o que Ele quer é o melhor para a minha vida. Se por acaso Deus falou, não faça, é porque tem um motivo, Ele sabe para onde isso vai te levar. Ah, mas parece que não tem problema nenhum. É normal, todo mundo faz, não há problema, para você não há problema. Quem somos nós para saber o que é bom e o que é ruim? Deus é que sabe o que é bom e o que é ruim. Agora, aquilo que eu falei, Jesus pagou a dívida do cartão de crédito. Agora, nós só temos que se entregar ao amor para Ele. Tratar Ele bem. Como? Obedecendo a sua palavra. Vamos dar um pulo em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, uma parábola bem conhecida. Jesus ensinou essa parábola, uma parábola bem conhecida entre o rico e o Lázaro. Lucas 16, versículo 19 em diante. Lucas 16, 19 diz, Jesus continuou, havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico, e todos os cachorros iam lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro, e ao lado dele, então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim.
Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre-se que você recebeu a sua vida, todas as boas coisas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para avisar, que eles os escutem. Só isso basta. Pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite-os. O que Jesus estava querendo dizer nessa passagem é que o rico tinha tudo do bom e do melhor, não sentia a necessidade de Deus. E o diabo dá presentes também. Ele dá presentes a nós, porque, vamos admitir, às vezes procuramos a Deus quando estamos, o típico ditado, o Deus 190, né? 190 é a polícia, você só liga para a polícia quando está em uma emergência, né? Você só busca Deus quando estamos numa emergência. Agora, quando não há nada o que temer, eu tenho tudo de bom e do melhor, não preciso de Deus. Mas tem uma dívida impagável, né? E se você só consegue quitar essa dívida se tiver comunhão com Deus. Mas o Lázaro, ele não tinha nada, absolutamente nada, e provavelmente, com certeza, tinha comunhão com Deus, com certeza, e está aí, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, e tinha um abismo que um não conseguia ir para cá, o outro não conseguia ir para lá, e o diabo, ele tem o objetivo de simplesmente tirar você, não da igreja, mas tirar você da presença de Deus. Como? Usando os vícios, o poder, porque quem tem poder não precisa de mais nada, é o dono do universo. Aquele que tem grana não precisa de mais nada, mas aquele que não tem, precisa de Deus, né? São essas pequenas coisas que nos levam para longe da presença de Deus. E o diabo dá incontáveis presentes para que essa verdade seja concretizada, né? Aí fica como se fosse um cabo de guerra. Jesus puxa daqui, o diabo puxa dali. Jesus puxa daqui e o diabo puxa dali. Agora, você é o cabo de guerra. Agora cabe a você, se você quiser fazer força para ir para Jesus ou para ir para o diabo. Aí tem gente que não consegue mais ir para Jesus porque se tornou um viciado. Não só um viciado em drogas, em álcool, mas um viciado em pecados. Não consegue mais sair. Precisa do quê? Arrependimento. Tem gente que fala: olha, vamos fazer o seguinte, a gente não pode também forçar muito, né? A gente precisa, olha, você quer aceitar Jesus na sua vida? Não quero. Tá, beleza. Duvido se você, um pai ou uma mãe, vê o filho caindo
indo rumo ao inferno, se ele não ia falar: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da bebedeira, arrependa-se do adultério, arrependa-se da fornicação, arrependa-se da prostituição, arrependa-se dos seus pecados? Duvido que não falariam isso. Tem gente que é libertário até quando até acontecer alguma coisa. O que Jesus disse uma vez sobre cortar o braço ou o olho fora? É de modo radical? É de modo radical, mas literal? Não é literal. É cortar aquilo que te faz pecar. É cortar aquilo que pode te fazer ir para o inferno. Não, deixa lá. Deixa a promiscuidade lá, deixa a lascívia lá. Não tem problema nenhum, isso aí não é nada. Aí acaba sendo normal, aí aquela coisa vai te prejudicar ainda mais. Hoje você pode não entender, mas lá na frente você vai entender. Você vai entender. Duvido que se fosse alguém que você ama, não ia falar: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Mas espera, você já imaginou se for você, esse homem, que vai habitar ali, no Sheol, no inferno? Já imaginou isso? Aquele pecado escondido, quando você está com adultério escondido, lavagem de dinheiro, drogas, álcool, dinheiro sujo. Pode ser você. Está no rancor, às vezes na promiscuidade, o coração cheio de lascívia. Mas há uma maneira de mudar isso. Há uma maneira de você mudar isso. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Crer que Jesus Cristo levou sobre si o seu pecado, ficou ali debaixo da ira de Deus, morrendo naquela cruz, para perdoar você. Só isso, né? É só isso, debaixo da ira de Deus, para perdoar você. Diego, Agora, Deus faz a gente se amar mais também. Sim. Não é verdade? Sim. É tudo isso, você tem que aprender, sabe que Deus faz a gente se amar mais mesmo, muito mais. O amor, não adianta. Não, eu concordo que não adianta forçar, mas as pessoas só vão parar de pecar quando verem o quanto são amadas e o quão grande é o amor de Deus. É só isso que pode tirar do pecado. É só isso. É só por causa disso que você vai se arrepender. Porque você não merecia a graça, mas Ele mesmo assim te deu. Então, se eu não mereço algo, e mesmo assim, essa pessoa, Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita glória, desceu aqui, que não tinha nada a ver com os nossos problemas, Ele simplesmente vai e paga o preço no lugar da gente. Então, quando a gente entende isso, é desse jeito que nós paramos de pecar. Mas, Diego, se eu sou salvo, então por que eu ainda peco? Porque o nosso processo de salvação tem 3 estágios. Um é a justificação. Justificação tem a ver com justiça. Existe a justiça de homens e a justiça de Deus. O justificar vai fazer com que você tire a culpa do pecado. E assim, o que é tirar a culpa do pecado? É o perdão eterno, né? Por que Deus nos perdoou? Quando Ele fala: não me lembro mais dos seus pecados. Por quê? Porque eu não quero mais lembrar daquilo que me magoou. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero me lembrar daquilo que me magoou. Aquilo que você fez que me magoa. É isso que Deus está falando. É a culpa do pecado. Então, não se preocupe, eu tirei todos os pecados. Aí, o segundo estágio é a santificação. Santo e intimidade. Santidade. A gente tem intimidade com aquele que é santo.
Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Ah, mas não tem problema nenhum. Ah, não tem problema. Mas está fazendo pessoas que você ama se magoarem. Não tem problema para você, mas a partir do... Vamos lá, o que é culto? Culto é relacionamento com Deus. Entendeu? Santidade é aquela intimidade, quando você percebe que você não pensa mais em si próprio, mas pensa em Deus, pensa em Cristo. Por isso que ele diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Santidade é uma coisa tremenda. Quando diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Precisamos conhecer o Deus da palavra. Não só a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Ah, mas... então o que a santidade vai fazer? Ela vai tirar o poder do pecado sobre a sua vida. Você vai pecar, não, mesmo que você gosta, mas a outra pessoa não gosta. Isso faz a outra pessoa sofrer, né? Então ela vai tirar o poder do pecado. Mas ele está lá. Por isso que você cai. Você erra. Então o terceiro estágio é a glorificação, que só vai acontecer lá, em glória. Enquanto você pisar aqui, você vai ter que lutar contra esse pecado. Lá em glória, o apóstolo Paulo fala, eu não sei como, mas eu sei que eu vou ser transformado. Em 1 Coríntios. Quando eu estiver lá, eu sei que eu vou ser transformado. Deus vai me dar vestes brancas. Enquanto isso, a gente luta, não tem problema não. Mas a mente de Cristo começa a me dominar, porque antes eu agia pensando só apenas em mim, mas agora eu estou agindo pensando em Deus. Por isso que Cristo vive em mim. Confie em Jesus, confie na cruz, confie no sacrifício, lance sua confiança nele, lance seus pecados nele e corra para Cristo. Ele está em você. O que vai caracterizar um mais que vencedor? Lázaro estava lá, sofrendo. É aquele negócio, você perde a batalha, mas não perde a guerra. É isso que é ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor não é estar prostrado, caído. Eu caí, então se levanta. Continua lutando. Você não tem nada a perder. Deus já pagou o preço. Isso é ser mais que vencedor. É você olhar lá no futuro e ver você com Jesus. Só isso. Isso é ser mais que vencedor. Mas há um campo de batalha dentro da sua mente que diz, quando você cai, o diabo diz que você não vai conseguir passar pelo vale da sombra da morte. Que você é um derrotado. É isso que ele está falando. Mas Jesus fala, eu já paguei o preço, levanta. Você vai conseguir, você não tem nada a perder. Não fique prostrado. Você pode cair quantas vezes você quiser. Mas o verdadeiro salvo, ele não desiste. Por quê? Por causa da presença de Deus. Quando a gente está aqui no culto e a presença de Deus te pega numa maneira que você não é capaz de trocar nada nessa vida. Por isso que ele diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem os principados, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, nada no universo nos separa do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Paulo fala isso. Que a presença de Deus é a única coisa que importa. Então, Isaías diz, busque ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Que depois que não dá mais para se achar, a pessoa morreu. É como se fosse o enterro de uma pessoa. Não adianta. Por que dar flores aos mortos? Estava lá com você. Você não soube aproveitar. Quantas chances Deus te deu. Eu vou te falar, 365 por ano.
E ano bissexto, né? Que são 366, mas não importa. A cada dia ele te dá uma nova chance de começar. Talvez você seja um viciado, um adúltero, um blasfemo, um filho da ira. Mas ele te convida. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Os desejos do coração não têm a ver só com você. Mas tem sim a ver com o que o teu Deus e o teu Jesus pensa. Não é? Porque se você está num relacionamento, quando você está solteiro, você faz o que quer. O que bem entender na sua vida. É só você, não preciso consultar mais ninguém, é só eu. Mas a partir do momento que você está relacionado com uma pessoa, você simplesmente quer saber o que a outra pessoa pensa. É isso que as pessoas precisam entender. Elas só vão parar de pecar quando o quê? Quando uma lei manda? Não. Quando elas pensarem na consequência do pecado? Não. Se elas pecarem, elas vão para o inferno? Não. Mas elas vão parar de pecar quando elas amarem a Deus. Porque só assim, quando eu penso na do outro, quando eu penso na opinião do outro, é aí que eu mudo. Eu vou pecar. Bem. Mas vou fazer o possível para não pecar. Vamos todos ficar em pé? Não sei qual que é o estado emocional de cada um. Não sei a dureza do coração de cada um. Mas estamos falando de relacionamento. Não só através do louvor, não só através da oração, mas não só através da palavra, mas de tudo isso junto. Busque a Deus diariamente, é só assim. Peça que o Espírito Santo me dê arrependimento de verdade. Opera no meu coração, transforma, muda ele. Jesus é o único que pode transformar a sua água em vinho, o seu coração de pedra num coração de carne. Fale com Deus da sua maneira. Da sua maneira. Aqueles que comecem a consultar a Deus, será que você vê aprovação na minha maneira de viver? Só a tua graça me basta. Tem um monte de pessoas que precisam ser aceitas. Um monte que gostam de ser aceitas para fazer aquela coisa que desagrada a Deus. Mas aí eu falo, você não precisa ser aceito. Se você já é aceito por Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você não precisa, Deus já te aceitou, porque Ele te criou, Ele só quer você. E se Ele só quer ver você, eu só quero ver Deus. Você quer ver Deus? Peça. Vamos orar dessa maneira. Espírito Santo de Deus, me traz arrependimento de verdade. Quebra as barreiras do meu coração. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Faça morada em meu coração. Muda os desejos do meu coração, para que eu seja imitador de Ti. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Nós agradecemos e Te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém.